Oi, gente, tudo bem? Aqui é a doutora Ana Maria Nápoles. Muito obrigada por vocês estarem seguindo a gente nas redes sociais. Aproveitem e já se inscrevam no canal, ative a notificação ali na campainha, dê o seu ok, o seu like aqui, porque isso nos ajuda a propagar esse nosso programa. E a ideia do nosso programa é exatamente levar esse direito sem juridiquês às pessoas, né? Eu hoje até fiquei muito feliz porque um vídeo que eu fiz há pouco tempo atrás sobre parto tardio ajudou ontem uma pessoa que assistiu a evitar que o filho fosse vítima de um parto tardio. Esse rapaz, ele assistiu o nosso vídeo. A esposa estava em trabalho de parto dentro do hospital, com 5 centímetros de dilatação, e o médico mandou ela voltar para casa, que não era o momento. E aí, ele tendo assistido o nosso vídeo, ele entendeu que ali a criança poderia vir a óbito ou ficar com um problema grave neurológico, e ele insistiu com o médico. Ele disse que não iria embora para casa, que eles iam ficar então sentados na recepção. Ele procurou o assistente social do hospital, procurou a superintendência do hospital, reconheceram o erro, fizeram o parto da esposa dele, e o filho dele está hoje muito bem, já mamando no peito, e a esposa já para ter alta com a criança amanhã. Então, eu fico muito satisfeita, muito realizada quando uma orientação minha faz com que evite uma coisa tão grave quanto são os efeitos do parto tardio, que pode gerar não só o óbito, como todas essas sequelas graves neurológicas nas crianças. Então, ajude a gente a difundir o nosso trabalho, porque ele pode ser útil para alguém e evitar futuros problemas. Hoje eu vou falar, gente, sobre os planos de saúde, porque nós temos uma excelente lei de plano de saúde. Todo mundo quer mudar. As empresas de plano de saúde, elas fazem uma pressão muito grande no nosso Congresso Nacional para mudar, mas nós ainda temos uma lei muito boa. Mas às vezes as pessoas elas querem fazer coisas que são contra a lei. Então, assim, a nossa lei ela é muito clara. Se você seguir a lei do plano de saúde como ela está, não precisa de grandes mudanças, o consumidor já vai ter muitos direitos. Mas tem coisas que não podem de jeito nenhum. Então, muitas vezes as pessoas querem, por exemplo, inseminação artificial pelo plano de saúde. O plano de saúde não cobre inseminação artificial. Isso está na lei. Então, não adianta você procurar. Pode ser que algum plano de saúde específico dê uma assistência para inseminação artificial, mas não é essa a questão. Por exemplo, o tratamento de rejuvenescimento também não é pelo plano de saúde, nem de emagrecimento. Você vai falar, mas e as cirurgias bariátricas? Sim, mas as bariátricas, elas são normalmente prescritas por problemas de saúde. A pessoa com obesidade mórbida, a pessoa com muito acima do peso, ela fica com problemas, outras comorbidades, como diabetes, hipertensão arterial, problema na coluna. Então, a cirurgia bariátrica, nesses casos, elas são fundamentais para a manutenção da saúde. Ela não tem uma questão estética. Mas e aí você fala, mas e as cirurgias plásticas que advêm dos problemas da bariátrica? Sim, as cirurgias plásticas que são feitas, que o plano é obrigado a pagar depois da bariátrica, também não é uma questão estética. É uma questão de saúde, porque imagina uma pessoa que perdeu muito peso, a barriga fica flácida, e as pernas, aquilo dali geram dobras, e aquelas dobras muitas vezes criam feridas, assaduras. Então você é obrigado a fazer uma plástica, não só por uma questão estética, mas pela questão de saúde mesmo, porque você não deve ficar com aquele excesso de pele. Por isso o plano de saúde, ele é obrigado a pagar. Mas o plano de saúde não vai pagar, por exemplo, uma lipoaspiração se em algum lugar do seu organismo, do seu corpo, ficou uma gordura a mais. Não,
O que sair na plástica, né, para tirar aquele excesso de pele, vai ser pago pelo plano de saúde. Mas uma plástica que seja feita apenas por questões estéticas, não, não tem. Outra coisa, o plano de saúde, ele não tem que pagar a sua medicação, os seus medicamentos. E medicamentos não tem relação com o plano de saúde, mas tem se você ficar internado. Então, quando você tem uma necessidade de uma home office, de uma home care, aquela medicação específica que você tomaria no hospital, você vai tomar em casa, essa medicação o plano de saúde vai pagar. Por quê? Porque, na verdade, você está tendo uma internação domiciliar. Ele está deixando de pagar a hotelaria, vamos falar assim, do hospital, ele está deixando de pagar a diária hospitalar para ele ficar na sua casa. E aí ele vai pagar todas as outras coisas que você teria no hospital. O enfermeiro acompanhante, a alimentação, se for parenteral, você vai ter o que você tiver necessidade, inclusive os medicamentos. Então, os medicamentos, de um modo em geral, eles não são cobertos pelo plano de saúde. Mas no caso da home care, sim, no caso da home care. Como também as fraldas geriátricas, elas não são pagas pelo plano de saúde. Mas se você tiver que ficar numa home care, aí essas fraldas geriátricas, elas vão fazer parte do que você tem direito do plano de saúde. Então, tudo é uma questão de bom senso. Muitas vezes as pessoas me procuram falando assim, ah, doutora, mas a minha mãe está velha, eu estou tendo que pagar uma acompanhante, está usando fralda, não posso pedir isso para o plano de saúde. Não, uma coisa é a pessoa que necessita do acompanhante, do acompanhamento lá, de uma cuidadora, vamos falar assim, para trocar fralda. Outra coisa é a pessoa que precisa de uma internação. Então, nesse caso, sim, nós fazemos aqui no escritório praticamente toda semana um caso novo de home care. O home care é uma necessidade hoje da vida moderna. Por quê? Porque nós não temos hospitais suficientes para todas essas pessoas que precisam de internação hospitalar. Então, se você tem uma pessoa com uma doença crônica, que precisa de enfermagem, que precisa de um técnico cuidando dela, e aí esse técnico você só tem em hospital, para tirar essa pessoa do hospital e levá-la para casa, você vai ter que manter esse técnico na casa dela. A enfermeira, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, a enfermeira que saiba manusear esses aparelhos para fazer muitas vezes aspiração, que a pessoa broncoaspira, a pessoa precisa às vezes de oxigênio, precisa dessa alimentação especial parenteral da barriga. Isso só mesmo um técnico em enfermagem, uma pessoa formada com um curso técnico que pode fazer. Isso não é um acompanhante, isso não é um familiar que vai fazer. O familiar não tem obrigação de saber fazer isso. Então, nesse caso, você tem sim o direito ao home care, a solicitar o home care, e solicitando o home care, esse profissional vai ser pago pelo plano de saúde. Mas deixando bem claro que esse não é um acompanhante, acompanhante de idoso, acompanhante de pessoa que tem uma deformidade, que tem uma doença mental, não é pago pelo plano de saúde, tá? Então isso é muito claro, assim. Então, quando você faz um plano de saúde, você tem que pensar nas coberturas que você tem. Se você tem uma cobertura só para consulta, que chama cobertura ambulatorial, se você tem uma cobertura para internação e exames, isso tudo você tem que pensar na hora de você fazer um plano de saúde. Por exemplo, se você tiver um câncer de mama, se a mulher tem um câncer de mama, ela tem direito de fazer reconstrução da mama a partir do momento que ela tira a mama. Às vezes não tem condições de fazer a reconstrução no dia. Às vezes o médico opta por fazer posteriormente. Mas sendo no dia ou posteriormente, a mulher tem direito
tendo câncer de mama, que o plano de saúde pague essa cirurgia, inclusive a prótese de silicone. Mas numa situação normal, que a mulher quer só turbinar o peito dela, e essa cirurgia, o plano de saúde não cobre. O plano de saúde não vai cobrir para aumentar o seio da mulher, porque ela não está satisfeita com o tamanho da mama. Ele não vai pagar para a mulher um cirurgião plástico para isso. Mas se a mulher teve um problema sério, teve um câncer de mama, perdeu a mama, essa reconstrução da mama ou das mamas, porque tem que ter simetria, muitas vezes perde só uma mama, então você tem que ter uma simetria entre uma e outra. Esse tipo de prótese é pago pelo plano de saúde, como outros tipos de prótese. Por exemplo, você pode ter necessidade, eu já tive aqui vários casos de pessoas que precisaram de uma prótese de joelho. São próteses caras, umas cirurgias caras, mas que o plano de saúde cobre. Então aí você vai falar, mas o plano não quer pagar a prótese que o meu médico está pedindo. Não pode. Se ele não pagar a prótese que o seu médico está requisitando, você tem que entrar com uma ação judicial, pedir uma tutela antecipada, porque quem escolhe a prótese para colocar não é o plano de saúde, é o médico que vai operar, porque ele sabe qual é a melhor prótese para o seu caso. Muitas vezes eu já tive um caso que o plano queria uma prótese que tem uma durabilidade de menos de 5 anos. Então o médico falou, com essa prótese eu nem opero, porque isso nem no SUS eu opero com uma prótese tão ruim. E aí nós tivemos que entrar com uma ação, nós ganhamos a ação, e a prótese que era necessária naquele caso, uma prótese na época caríssima, foi paga pelo plano de saúde. Então, você tem que pensar assim, quando fala que o plano não cobre próteses, órteses, não é bem assim. Não cobre qualquer tipo de prótese. Você colocar um silicone no peito, aumentar os glúteos, né? Então não é assim, isso não vai pagar. Isso é uma prótese estética, mas uma prótese necessária para o seu joelho, para o seu quadril, para o seu fêmur, essas próteses elas são necessárias, tem que ser feito a melhor. Eu tive um caso aqui de um garoto, o menino estava no primeiro ano de faculdade, ele tinha uma distinção, uma diferença muito grande na mandíbula, de um lado para o outro, que impedia, inclusive ele já tinha chegado a um ponto que ele tinha dificuldade de mastigar a comida. E aí tinha que colocar uma série de pinos na cirurgia do Max Bucco, esse médico que cuida da boca, né? Eram 36 pinos, esses pinos eram caríssimos, porque são pinos que são reabsorvíveis pelo organismo, você não tem que, depois que coloca, você não tem que fazer outra cirurgia para tirar, ele é absorvido pelo organismo. E o plano falou, pago toda a cirurgia, menos esses pinos, que eram realmente a coisa cara da cirurgia, dava na época mais de R$200 mil. E aí nós conseguimos que o plano fosse obrigado a pagar aqueles pinos. Por quê? Porque aquele pino era o que tinha de mais moderno para aquele tipo de cirurgia. Então, se o médico falar que precisa de um tipo de prótese, um tipo de órtese que é fundamental para a sua saúde, e o seu plano não quer pagar, você tem direito de entrar com essa ação judicial exigindo essa prótese, essa marca, uma marca específica. Por quê? Porque só o médico que vai operar, o médico que trata o paciente, é que sabe realmente o que é melhor para aquele caso, tá? Digamos que você fez também uma prótese de silicone depois de uma cirurgia de câncer, de retirada de mama, de uma mastectomia, e aquela prótese não ficou boa, por algum motivo. Você tem o direito de fazer outra cirurgia para consertar. Isso não tem nada demais. É diferente que se você fizer uma cirurgia para colocar o silicone por uma questão meramente estética. Isso aí é por sua conta e risco. Então, assim, vamos aproveitar o que nós temos de coisas boas no plano de saúde. Eu trouxe até aqui umas coisas assim bem práticas de plano de saúde
em questões seguintes. Quando você faz o seu plano incluir consultas, as consultas não podem ser limitadas. Não pode dizer tantas consultas por mês. Não. Se você tem direito à consulta, você pode fazer toda consulta, quantas consultas forem necessárias. Você pode querer ouvir vários profissionais daquela mesma área, entendeu? Quando incluir internação hospitalar, a mesma coisa. Não pode ter limitação de número de dias por ano, nem na internação hospitalar normal, nem na UTI. Então, se você tiver que passar 365 dias num ano dentro de uma UTI, você vai passar 365 dias no ano. Eles não podem mais limitar. Porque até 98, antes que houve a mudança dos planos de saúde, que é essa lei que eu estou falando, os planos eles eram obrigados a pagar 30 dias só por ano de UTI. E aí, a partir de 98, com essa lei maravilhosa que nós temos, que eles querem muito mudar, você passou a ter a internação ilimitada. É o tempo que for necessário para você ficar bom. Então, quando tiver também, tudo que você gasta no hospital, seja com o médico passar visita várias vezes, seja com enfermagem, seja com alimentos, seja com exames, ou mesmo com curativos, tudo que você gasta no hospital é responsabilidade do plano de saúde. Eles não podem cobrar isso de você, olha, está aqui a conta de comida. Não, o que eles podem cobrar de comida seria o seguinte: se você não tem direito ao acompanhante e o seu acompanhante se alimenta lá, então ele pode cobrar isso de você, a despesa do seu acompanhante. Mas, por exemplo, se for um menor de idade, até 12 anos, ou se for uma pessoa idosa, ou se for um caso de alguém que não tenha como se cuidar sozinho, você tem direito ao acompanhante. E aí, toda a despesa do acompanhante também o plano de saúde tem que cobrir, tá? Então, isso tem que ficar muito, todos os exames complementares. Você está no hospital, tem que fazer uma ressonância magnética, isso é despesa do plano de saúde. A não ser que você tenha um plano, né, que a gente chama de coparticipação. Se você tiver coparticipação, ele vai poder cobrar de você dentro do valor que foi estabelecido no contrato. Isso também fique bem claro. Então, guarde sempre o seu contrato do plano de saúde. Aquele seu primeiro contrato, aquele contrato que está todas as regras. Eles não podem mexer nessas regras durante o jogo. Inclusive, isso é uma outra coisa também que eu falo com meus clientes. O que que acontece? Você é de uma determinada cidade, você entra num plano de saúde. Quando você entra, você deve guardar aquele livro que tem todos os médicos e laboratórios e hospitais daquela cidade. Hoje não dão mais esses livros, mas tem na internet. Você deve salvar, imprimir. Por quê? Porque alguns planos de saúde, depois de um tempo, eles começaram a construir redes próprias e começaram a limitar os outros hospitais que não são da rede própria deles. Então, existem cidades que hoje não têm mais nenhum tipo de atendimento num determinado plano de saúde. E aí você pode exigir que seja mantido aquele hospital que você contratou. Digamos que perto da sua casa, 500 metros da sua casa, tem um hospital que tem convênio com o seu plano. Você fez o seu plano porque você gosta de tratar naquele hospital a 500 metros da sua casa. E aí, depois de um tempo, o seu plano faz um hospital a 15 quilômetros da sua casa e aí ele descredencia aquele hospital. Você pode exigir ser tratada naquele hospital, porque você fez o plano, porque aquele plano era credenciado àquele hospital. Então, assim, esse tipo de coisa nós temos que lutar para poder melhorar na sociedade. Não deixe o seu direito assim ser jogado fora. Se você reclame na ANS, reclame em todas as agências de saúde, saúde complementar, né, agência de telefonia, tudo que você tem problema de direito do consumidor, você deve reclamar e reclamar por escrito. E printar essas reclamações, guardar essas reclamações numa pasta, uma pasta mesmo que seja nas nuvens, que seja no seu celular. Guarde essas provas para futuramente, se você tiver que acioná-lo judicialmente,
você poder acionar e juntar essas provas. Então eu agradeço a vocês, curtam a página, compartilhem com seus amigos, se inscrevam, acionem a campainha para novas vezes e até o próximo vídeo. Muito obrigada!